Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Capítulo 5º, artigo 6º. Esta devoção dá uma liberdade de espírito. Sexto motivo, esta prática de devoção dá uma grande liberdade interior àqueles que a observam fielmente. É a liberdade dos filhos de Deus. Como por esta devoção nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos totalmente a Ele nesta qualidade, este bom mestre recompensa o cativeiro amoroso em que nos colocamos da seguinte maneira: tira da alma todo escrúpulo e temor servil, que só servem para estreitá-la, escravizá-la e confundi-la. Dilata o coração para uma santa confiança em Deus, fazendo-o ver nele seu Pai. Inspira-lhe um amor terno e filial. Esta recompensa, esse motivo, eu acho que é um dos mais maravilhosos de todos dessa devoção. Porque assim, o que acontece? A gente já viu que quando a gente pecou, o pecado original nos deixou como escravos do demônio. Quando a gente é batizado, nós somos escravos, agora filhos de Deus. Deixamos de ser escravos do demônio e fomos libertos de uma prisão. E somos filhos de Deus. Só que a gente já viu, a gente peca e volta a ser escravo do demônio. E essa devoção vai fazer a gente renovar as promessas do batismo. Então, a gente vai viver plenamente o que a gente prometeu no batismo. E passaremos a ser, de novo, filhos de Deus. E vamos sentir essa filiação. Não é só... Nós vamos nos comportar como filhos de Deus, porque quando a gente quando o pecado ele nos faz ter medo de Deus. Quando Adão pecou, Deus caminhava no paraíso com Adão no jardim. Quando Adão pecou, aí Deus chamou: cadê você, Adão? E ele se escondeu, ele falou assim: eu ouvi os seus passos e me escondi. Ele ficou com medo de Deus, sendo que antes eles eram amigos, conversavam no paraíso como pai e filho. E o pecado, olha o que o pecado fez, ele quebrou essa nossa liberdade de filhos. A gente tem que ter Deus como pai, mais que o pai aqui da terra. Nós temos que ter essa liberdade, essa intimidade com Deus, de falar tudo com Ele, de conversar como um amigo. Seu melhor amigo é Deus, Ele que te entende. Ele entende tudo que você fala, porque Ele te entende mais do que você mesma. Então, seja você mesma com Deus, na sua conversa com Ele. Não tenha medo do que você vai falar, do que na hora da oração, o que eu vou falar e procurar palavras bonitas para falar e não saber como se comportar diante de Deus. Você vai se comportar como um filho comporta com o pai. Se é uma relação amorosa entre o pai e o filho, você vai abraçar seu pai, você vai conversar com ele, vai chorar no colo do seu pai, vai pedir ajuda, vai pedir socorro, vai pedir perdão se você errar. Você não vai ter medo. Você tem medo do seu pai porque você acha que seu pai não vai te perdoar de alguma coisa? O pai aqui da terra pode até ser que vai, guardar não vai te perdoar por alguma coisa, existe isso, infelizmente. Mas com o Pai do céu nunca vai existir nada que Ele não vai te perdoar. Ele sempre vai te perdoar. Se você chora no colo dele seu pecado,
Derrama sobre ele o seu coração. Pede perdão, ele sempre vai te perdoar. E ele está esperando, ansioso por você ir até o colo dele pedir perdão. Então, assim, essa devoção é maravilhosa. Nessa parte é maravilhoso você ter liberdade de filho de Deus. Você conversar com Deus sem medo. Sem medo de ser repelido por Ele. Ele não é... A gente tem mania, eu tinha medo de Deus. Eu falo por mim. Eu sempre faço essa meditação baseada na minha vida, no que eu vivia. Esse medo de Deus. Esse temor excessivo. Deus Pai, nossa, nem me dirigia a Ele de jeito nenhum. Tinha medo. Porque Ele é santo, mas Ele é meu Pai. Ele se eu estou buscando esse caminho de santidade, Ele não vai me repelir. Ele vai sempre, ele deseja, Ele espera esses filhos. Aí, você indo a Deus com Nossa Senhora, você não precisa ter medo de nada. Eu tinha medo, eu não conseguia olhar nos olhos de Jesus. A foto da Sagrada Face, eu não conseguia olhar nos olhos dele. Eu tive que vencer isso, de olhar nos olhos dele. Hoje eu olho, converso, beijo, tudo eu falo para ele, tudo. Então a gente vive uma relação de amigo, de pai e de filha. Eu não tenho nenhum receio de falar nada com Deus. E assim, e de confessar a minha fraqueza. Às vezes eu tô chorando, triste, e eu falo. Eu chego para Ele do jeito que eu tô, sem querer me enfeitar, sem querer ser outra pessoa, porque Ele me conhece. Então eu chego para Ele do jeito que eu sou. E sempre como uma criança. Uma criança. Quando a gente entende, né, que a gente não é nada sem Deus, que a gente é tudo de bom que a gente faz é Ele que faz em nós, a gente pensa assim, eu não consigo fazer nada então sozinha, eu sou uma criancinha que tem que depender do Pai para tudo. E é isso que Ele quer da gente. Ele quer essa criança no colo dele. Ele quer, imagina um pai, o pai aqui da terra com os filhos todos longe dele. É o que acontece com Deus. A gente tem um Pai maravilhoso, cheio de amor, cheio de riqueza, querendo dividir tudo com a gente, e a gente foge desse Pai. Não quer o Pai, saiu da casa dele e não quer voltar. E ele e ele vai sempre esperar o filho. O Pai nunca vai desistir do filho. Aí eu lembrei, quando eu meditei uma vez, eu vi o pastor, acho que é Cláudio Duarte, falando sobre o Rei Leão. E eu fiz essa meditação, eu meditei sobre o que ele falou. Foi uma coisa assim tão incrível que eu abri meus olhos, parece que caiu um véu, assim, uma escama dos meus olhos. Quando eu meditei sobre isso, sobre o filme do Rei Leão. Ele falou o seguinte, uma cena do filme, deixa eu ver se eu vou lembrar. Eu vou lembrar sim, Jesus vai me ajudar. O Simba e o Rei Leão, eles eram, né, linda a relação deles, brincando, correndo. O pai dele falava, olha, seu reino, filho, e não sei o que, e aquela, né, maravilha. E o Rei Leão e o Simba brincando, vivendo aquela vida maravilhosa de pai e filho. E aí ele tinha aquele tio, eu não vou lembrar os nomes, mas tinha um tio dele que tinha inveja do pai dele, queria tomar o reino. E aí esse tio falou quando o pai do Simba morreu, ele morreu porque o Simba, acho que fugiu, e o pai dele foi atrás dele, e ele foi tentar salvar ele e morreu. Aí esse tio invejoso veio e falou pro Simba, ó, o que você fez com seu pai? Seu pai morreu por sua culpa. Ele morreu por você por culpa sua. Aí o Simba ficou com medo, fugiu e foi viver com o Timão e Pumba. Vivendo daquele jeito lá, sem preocupar, ele não se comportava como leão. Ele começou a ter o comportamento do Timão e Pumba, comendo larva, que leão não come larva.
E ele comendo larva, vivendo lá daquele jeito, despreocupado, sem pensar em nada. E aí até que ele encontra aquele conselheiro do pai dele, um macaco. Aí o macaco fala: você é Simba. Você é Simba, você tem um reino lá te esperando. E você tá vivendo aqui desse jeito, com Timão e Pumba, comendo larva? Não, você é filho de leão, você é rei. Vai tomar posse do seu reino. Aí ele: não, eu desisti disso, eu não quero mais o reino. Eu já desisti, eu tô bem desse jeito. E o macaco não desistiu. Você vai voltar sim. Deu uma cajadada na cabeça dele. Aí o Simba foi refletir, né? Mas o que esse macaco tá falando? Aí ele foi, se olhou no espelho d'água, na água, e se viu. Aí ele olhou para ele e viu: realmente, eu sou um leão. E ele era a cara do pai. Aí ele, né, tomou posse daquilo. Eu sou o leão, eu sou o rei, eu vou tomar posse do meu reino. E voltou. Tomou posse do reino e tudo mais. Então, é bom até, eu depois fui rever o filme para ver. Aí, o pastor falou? O seguinte: o Rei Leão é o nosso pai, Deus Pai, né? Jesus Pai. E nós somos o Simba. O demônio é o macaco, o demônio é o tio invejoso que falou para ele: foge, porque você que é culpado pela morte do seu pai. Isso que o demônio fez com a gente. Ele colocou na nossa cabeça que nós somos culpados, colocou medo na nossa cabeça, que a gente ofendeu o nosso pai, que o nosso pai não quer nem saber da gente. E aí a gente foge do pai. Não quer saber. O pai deixou o reino pra gente, o reino da vida eterna, o reino da divina vontade. E a gente não quer tomar posse desse reino, porque a gente tem medo dele, do pai. Porque a gente se sente culpado, tem medo, lembra do pecado. O pecado nos afastou de Deus. E a gente fica com medo. Aí o que a gente faz? Vou viver igual com Timão e Pumba, no mundo, comendo larva, que é o pecado. Sendo que eu sou da realeza, eu sou filha do rei. Só que eu me comporto como amiga de Timão e Pumba e fico no mundo comendo lixo. O Simba, ele ficou comendo lixo, sendo que ele é da majestade, da realeza. Porque ele foi na conversa do demônio, do tio dele invejoso. E a gente fez a mesma coisa. A gente cai na conversa do demônio, que a gente não tem que tomar posse desse reino, que é difícil, que a gente tem que ficar longe de Deus, porque ele é rigoroso, porque a gente ofendeu ele morreu pela gente, e a gente tem que ficar longe. A gente bobo cai na conversa dele. Aí nesse dia que eu meditei sobre isso, Deus me deu uma luz assim tão grande, que eu falei: eu sou filha de Deus. Aí eu caí na real: meu pai, eu sou filha sua. E eu vou tomar posse desse reino. Eu sou filha de Deus. Eu comecei a afirmar isso para mim mesma todos os dias. Eu sou filha de Deus. Eu não vivo mais no mundo. Eu não como a sujeira do mundo. O demônio não vai me enganar mais. Porque eu vi a verdade na minha frente. Eu sou filha de Deus. E eu vou tomar posse desse reino, já aqui na terra. Não vou esperar para morrer, não. E aí essa verdade cai assim tão clara na sua mente, que você já não quer saber de mais nada. Eu sou leoa, eu não vou comer larva. Não, senhor. Demônio, você me enganou por muitos anos. Agora o meu pai abriu meus olhos e eu voltei correndo pro meu pai. E eu vivo como filha. Não tenho medo dele. A hora que eu quero visitar ele, eu vou do jeito que eu tô. Eu vivo na casa do meu pai, eu tenho liberdade na casa do meu pai. Ele conta os segredos dele para mim, eu conto meus segredos para ele, eu me declaro para ele, e assim a gente vive como pai e filho. Sem medo. Eu não tenho medo dele, não me sinto culpada pelo que eu fiz no passado. Ele me perdoou e eu esqueci, nós colocamos uma pedra em cima. Ele transformou tudo em bênção.
tudo o que eu fiz. Ele me perdoou, eu não me sinto culpada, não tenho medo. E eu sei que se eu cair, eu vou correndo para ele para pedir perdão, porque eu sou uma criança que está aprendendo a andar, então eu posso cair, mas ele vai me sustentar. Ele é a minha força, ele é a minha segurança. Eu confio plenamente no meu Pai. Eu não sei fazer nada sozinha. Ele sabe tudo o que é melhor para mim. Só ele sabe. Eu não faço nada sem ele. E aí, vamos continuar, né? Aí ele continua. Sem me deter em provar esta verdade por meio de razões, contentem-me citar um fato histórico que li na vida de Madre Inês de Jesus. Era religiosa jacobina do convento de Langeac e faleceu nesse mesmo local em um dor de santidade. Ainda não tinha mais de 7 anos quando já sofria de grandes penas do espírito. Foi então que ouvi uma voz dizer-lhe que, se desejava ser livre de todas as suas penas e protegida contra todos os seus inimigos, deveria tornar-se o mais depressa possível escrava de Jesus e de Maria Santíssima. Sai da escravidão do pecado. É ele que te aprisiona, é ele que te põe medo, é ele que te põe dúvida. Todo medo, toda dúvida, toda culpa não é divina vontade, não vem de Deus, vem da sua vontade humana. Quando você se entrega para essa devoção, você se esvazia totalmente de você mesma e começa a viver na vontade de Deus e se livra de tudo isso. É isso que causa a nossa infelicidade. Não é as cruzes que a gente tem na vida, que Maria, a gente já falou sobre isso, que Maria Santíssima vai te ajudar a carregar, que o sofrimento você não será poupado. Mas o que traz infelicidade não é o sofrimento que a gente tem que passar aqui na terra. É estar longe de Deus. É não viver na casa do Pai que te dá sofrimento. Porque você estando na casa do Pai, você vai fazer tudo junto com Ele. Ele vai te ajudar, ele sabe que você é uma criança que não consegue sozinha. E você tem um pai e uma mãe para te ajudar em tudo. Por mais que o sofrimento seja... Nossa, que o mundo vê e fala, meu Deus, é impossível carregar essa cruz. Não é. Não existe nada impossível quando você está com Deus. Nada. Aí ela mal regressou à casa, deu-se inteiramente como escrava a Jesus e a sua Santa Mãe, embora não conhecesse até aquela data esta devoção. Tendo encontrado uma cadeia de ferro, cingiu-se com ela sobre os rins e usou até a morte. Depois desta ação cessaram todas as suas penas e escrúpulos. Ficou em tanta paz e liberdade de coração que ensinou esta prática a várias pessoas, que nela fizeram grandes progressos. Vários sacerdotes. Um dia apareceu-lhe a Santíssima Virgem, pôs-lhe ao pescoço uma cadeia de ouro, testemunhando-lhe assim a alegria que sentia por ela se ter feito escrava sua e de seu filho. Santa Cecília, que acompanhava a Santíssima Virgem, disse-lhe: felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, porque gozarão a verdadeira liberdade. Ó Mãe, servir-vos é a liberdade. É ter a liberdade dos filhos de Deus. Maria teve essa liberdade sempre. Ela nunca fez a vontade dela, nunca teve amor próprio. Então ela sempre teve essa liberdade. As portas do céu estavam sempre abertas para ela. E ela quer nos dar esse presente. Ela quer nos ligar intimamente a Deus, a seu Filho e a ela. E ela nos leva e a gente vai viver unida com Deus. Isso é maravilhoso, é um presente muito grande. O que você vai o que você vai entregar para ela é tão pouco. E o que ela vai te dar é infinito, é riqueza infinita, é felicidade. Aí Jesus fala no Livro do Céu, no volume 2, sobre a fé, esperança e caridade. Ele fala assim: se a fé é o rei e a caridade é a rainha, a caridade e o amor a Deus puro, a esperança é como a mãe pacificadora que põe paz em tudo, porque com a fé e a caridade pode haver tribulações, mas a esperança, sendo um vínculo de paz, converte tudo em paz. Jesus fala que a esperança é os próprios méritos dele, que ele deixou à nossa disposição. Porque, como a gente já estudou sobre o valor meritório,
se a gente for pensar no valor meritório das nossas obras, por mais que aos olhos do mundo sejam grandiosas, a gente pode dar, igual eu falei, dei o exemplo de Noé. Noé fez uma obra grandiosíssima, construiu a arca e salvou aquela parte que Deus escolheu, e através dele descendeu todos os outros seres humanos, o resto foi destruído. Mesmo essa grandiosidade dessa obra dele, não tinha mérito suficiente para abrir as portas do céu para a gente. Então, o único que poderia fazer um ato com valor tão alto é Jesus. E ele fez tudo o que ele fez, o valor meritório de todos os atos dele, da paixão dele, de tudo que ele fez, abriu as portas do céu para a gente. E a esperança que ele fala é esses méritos dele, porque ele deixou isso disponível para a gente. Eu não tenho, minhas obras não têm mérito para entrar no céu. Então, se fosse assim, eu ficaria desanimada, porque eu pensava, eu posso fazer tudo que for para Deus, que eu nunca vou conseguir a salvação eterna. Isso seria muito ruim. Eu ia acreditar em Deus, eu ia amar a Deus, mas ia parar por aí. Mas eu não tenho o que fazer, porque a porta do céu não está aberta. Eu posso derramar todo o meu sangue por Deus, que não vai surtir efeito. Aí vem a esperança, pacifica. Aí você pensa, então, se eu amar a Deus, se eu confio nele, se eu tenho fé, eu me agarro aos méritos de Jesus Cristo, que ele deixou disponível para mim, aí eu vivo em paz, porque eu me agarro a esses méritos, a esse valor. Ele deixou, só basta a gente se entregar a ele para ter acesso a esses méritos. A esperança é o sustento, a esperança é alívio. E quando a alma, elevando-se com a fé, vê a beleza, a santidade, o amor com o qual é amada por Deus, sente-se atraída a amá-lo, mas vendo sua insuficiência, o pouco que faz por Deus e como deveria amá-lo e não o ama, sente-se desconsolada, perturbada e quase não se atreve a aproximar-se de Deus. Então, logo sai esta mãe pacificadora da esperança e, pondo-se no meio da fé e da caridade, começa a fazer seu ofício de pôr a paz. Então, a fé, a gente conhece Deus, a gente ama, a gente vê a santidade dele, o amor que ele nos ama, consegue enxergar isso. E olha pra gente, nossa, mas eu não sou nada, eu não consigo amar a Deus como ele me ama, eu não consigo fazer, ter minhas obras, por mais que eu faça, nunca vai ser suficiente para agradar a ele. Aí vem a esperança e pacifica tudo. Porque Deus nos dá os méritos dele para oferecer para ele de novo. Logo sai essa mãe pacificadora e, pondo-se no meio da fé, começa a fazer seu ofício de pôr a paz. Assim que põe a paz de novo na alma, a empurra, a eleva, lhe dá novas forças, e levando-a diante do rei da fé e a rainha da caridade, desculpa a alma. Põe diante da alma nova efusão de seus méritos. Ele lhes pede que a queira receber. E a fé e a caridade, tendo em vista somente esta mãe pacificadora, tão terna e cheia de compaixão, recebem a alma, e Deus forma a delícia da alma, e a alma a delícia de Deus. É muito lindo esse trecho. A esperança é uma mãe que faz com que a alma seja a delícia de Deus e Deus a delícia da alma. Pacifica tudo. Pacifica a nossa relação com Deus. Sem os méritos de Jesus, sem essa esperança, não haveria essa relação de amor. Essa mãe pacifica tudo. É a paz entre a criação e a criatura, entre a criatura e o Criador. No volume 4, Jesus fala assim: minha filha, não pode haver obstáculo maior que impeça a união entre mim e as criaturas e que se opõe à minha graça, que é a própria vontade. Então, com essa devoção, a gente vai estar tirando esse obstáculo, esse impedimento de união entre a alma e Deus, porque a gente vai abrir mão da nossa vontade, renunciar tudo de nós mesmos. Tu que me ofereceste o teu coração para a minha satisfação, te esvaziaste de ti mesma e te esvaziei de ti, tudo me verterei em ti.
e do teu coração me virá um louvor que me trará as mesmas notas dos louvores do meu coração, que continuamente dá a meu Pai para satisfazer a glória que não lhe dão os homens. Sobre a liberdade dos filhos de Deus, Nossa Senhora fala no livro Maria no Reino da Divina Vontade, no 8º dia, ela fala assim, ó: meus queridos filhos, saiba que amo muito vocês. Confiem na sua mãe e assegurem-se de que vocês trarão a vitória sobre suas vontades próprias. Muitas vezes a gente começa esse caminho de renúncia de si mesmo e fica com medo de não conseguir, porque não é fácil. Jesus já falou. Jesus fala que para matar a alma é preciso obediência. Ele fala que a obediência ela tem que ser muito... tem que ser uma dama valente, porque é muito difícil matar os vícios. Mas Maria está nos assegurando: confiem em mim, eu vou ajudar vocês a matar. Confiem, a palavra é confiança. Confiança em Jesus e Maria, se abandonar. É um processo, tem que ter paciência. Se vocês forem fiéis a mim, então se for fiel a essa devoção, eu vou assumir todo o compromisso em vocês. Vou me fazer para vocês uma verdadeira mãe, como para Jesus eu sou. Portanto, ouçam o que eu fiz por vocês no Altíssimo. Ela será uma mãe para nós, assim como ela é para Jesus. Confia nela. Não assim, vai ser um processo doloroso, mas ela vai te ajudar. E ela coloca a doçura dela no processo. Ela vai assumir o compromisso em você, mas tem que confiar nela. Ela falou: tudo o que eu fiz foi me colocar no colo do Pai Celestial. Eu era pequena, ainda não nascida, mas a divina vontade, na qual eu já possuía a vida, tornou minhas visitas ao meu Criador acessíveis. Ela está falando aqui da época que ela nem era nascida ainda, mas a alma dela já estava criada lá no céu. E ela fala, ela colocava-se no colo de Deus. E ela já possuía a divina vontade. Para mim, todas as portas, as ruas, todas estavam abertas. E eu não tinha medo delas. O céu estava sempre aberto para ela. Somente a vontade humana põe medo, desconfiança e faz as pobres criaturas ficar longe daquele que as ama tanto e quer ser cercado por seus filhos e filhas. Somente a nossa vontade que causa esse medo, essa desconfiança. Se a gente se livrar dela, matar nossas paixões, nossos vícios, nosso amor próprio, vai estar igual Nossa Senhora, vai estar sempre aberto para nós. A gente vai se colocar no colo de Deus com a maior liberdade de filho. Então, se as criaturas estão com medo e não sabem ser como um filho para seu Pai e Criador, é um sinal de que a vontade divina não reina nelas. E, portanto, essas criaturas são torturadas e se tornam os mártires da vontade humana. Se você tem medo de Deus, não tem liberdade de chegar em Deus para conversar como um pai, não se comporta como filho diante dele, é porque a vontade humana reina na sua alma e não a vontade divina. Aí você tem que, sabendo disso, mãe, me ajuda. Eu não quero mais essa vontade humana. Eu não quero mais esse amor próprio, essas paixões. Eu quero renunciar a tudo. Me ajuda. Ela vai te ajudar. Porque ela quer que você vá com ela para o colo de Deus junto, que seja uma família, que seja íntima de Deus. Portanto, nunca façam as vossas vontades, não queiram se torturar e se martirizar sofrendo sobre a escravidão de suas próprias vontades humanas, que é o mais horrível dos martírios, sem o apoio e sem força de seu Criador. Então, quem vive a vontade humana longe de Deus, vive longe de Deus e tem que passar por tudo aqui na terra sem a força, sem o apoio de Deus, e sem Ele a gente não é nada. Por isso que a gente isso é a tortura. Isso é uma tortura, um martírio. Isso que é sofrer, que é sentir dor, que é tristeza. Viver com Deus vai ser sempre, sempre, sempre paz. Quando a gente se desapega desse medo, dessa culpa, das nossas paixões, dos nossos pecados, renuncia a tudo do mundo para viver essa união íntima com Deus.
Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.